Sessão ordinária de 3 de junho de 2024. Havendo o número regimental de vereadores, pedindo a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa sessão ordinária. No pequeno expediente, solicito a verificação pelo secretário da mesa, ocorra por chamada nominal. Vereadora Cida Silva Cardoso, presente. Vereador Valdecir Bortoluzzi Simões, presente. Vereadora Ceila Trindade Ferreira, presente. Vereador José Cláudio Carlos Posser, presente. Vereador Pablo Garcia Milani, presente. Vereador Gustavo Silva de Oliveira, presente. Vereador Cristiano Cassol Hubert, presente. Vereador Frank Troian Bordignon, presente. E vereador José Cardoso de Souza, presente. Solicito ao primeiro secretário da mesa, Pablo Garcia, para que faça a leitura da matéria do expediente. Após a leitura, encerro as discussões para o grande expediente. Indicações, requerimentos, proposições e correspondências recebidas. Capela São João Bosco, Faxinal de Eugênia, Formigueiro. Convite: os festeiros da Capela São João Bosco e a capitã do mastro, juntamente com o pároco, têm a grata satisfação de convidar você, sua família e a comunidade em geral para a festa da Capela São João Bosco, dias 8 e 9 de junho de 2024, no Salão da Capela, Faxinal de Eugênia, em Formigueiro. Programação: 8 de junho, sábado, sorteio de prêmios. 9 de junho, domingo, 10h30 da manhã, missa festiva. Meio-dia, almoço, churrasco, risoto, cucas e saladas. À tarde, sorteio de prêmios e festejos populares. Sorteio da rifa da festa. Durante a festa, uma sortida copa. Reservas de churrasco no sábado, 8 de junho, a partir das 4 horas da tarde. Desde já agradecemos a sua colaboração e presença. Festeiros Romualdo Cardoso dos Santos, Luana da Silveira Valcarengue, capitã do mastro Patrícia da Silva Rodrigues, pároco Padre Dalvino Dalmolin Júnior. Pedido de providência 163/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize a reposição de lâmpadas em toda a extensão das ruas Cassiano Antônio Vieira e Rua São João. Justificativa: para a segurança dos moradores, pois a noite está em péssimas condições de visibilidade, de autoria da vereadora Ceila Trindade Ferreira. Pedido de providência 164/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o cascalhamento e patrulhamento em toda a extensão da Rua Doutor Crespo, foto em anexo. Justificativa: está em péssimas condições de trafegabilidade, de autoria da vereadora Ceila Trindade Ferreira. Pedido de providência 165/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o cascalhamento em trechos na estrada que dá acesso aos sucessores do senhor José Pedro Ilha Cardoso, na localidade do Fundo do Formigueiro. Justificativa: por estar em péssimas condições e o escolar não conseguir fazer o acesso, de autoria do vereador Cida Silva Cardoso. Pedido da providência 166/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o cascalhamento em trechos com abertura de sarjeta na estrada sucessores do senhor Rubem Charão, corredor dos Borges, na localidade do Fundo do Formigueiro. Justificativa: a referida estrada encontra-se em péssimas condições por não ter acesso à residência do senhor Gilson Oriques e demais moradores. De autoria do vereador Cida Silva Cardoso. Pedido de providência 167/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o patrulhamento e cascalhamento da estrada Passo das Tunas. Justificativa: a referida localidade se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, de autoria do vereador Cida Silva Cardoso. Pedido de providência 168/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize a colocação de pedras, sendo necessário patrulhamento e desobstrução de bueiros, iniciando na estrada do Cerro do Louro e finalizando na Timbaúva,
estrada que dá acesso aos Silveiras. Justificativa: as referidas localidades se encontram em más condições de trafegabilidade, sendo necessário patrulhamento para melhores condições. De autoria do vereador Valdecir Bortoluzzi Simões. Indicação 08/2024, o vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, indica ao Poder Executivo Municipal a realização de uma palestra sobre os malefícios do uso excessivo de telas em crianças. Em reunião com a secretária de Saúde, Jaine, ela comentou que está nos planos do seu trabalho, em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura, Desportos e Eventos, a promoção de eventos de conscientização sobre temas relacionados aos cuidados e prevenção em saúde. Por isso, destaca-se também essa atual e necessária pauta. Justificativa: o avanço tecnológico trouxe inúmeros benefícios para a sociedade, mas também impôs desafios, especialmente no que diz respeito ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos por crianças. Estudos recentes indicam que o uso prolongado de telas pode causar problemas de saúde física e mental, incluindo distúrbios do sono, obesidade, problema de visão, além de dificuldades de socialização e aprendizagem. Diante dessa realidade, é fundamental promover ações educativas que orientem pais, responsáveis e educadores sobre os riscos associados ao uso excessivo de telas e forneçam estratégias para um uso mais saudável e equilibrado destes dispositivos. De autoria do vereador Pablo Garcia Milani. No grande expediente, 5 minutos, vereador escrito. Primeiro vereador escrito, vereador Gustavo de Oliveira. Uma boa noite a todos. No próximo espaço, nós iremos votar uma moção de apoio a uma carta enviada pela Farsul ao Ministério da Agricultura com uma série de solicitações. Tendo em vista o que aconteceu com os agricultores, com o nosso agronegócio, depois dessas chuvas, dessa enchente que a gente teve aqui no nosso Rio Grande do Sul. Eles pedem uma série de créditos, como crédito reconstrução, crédito reinvestimento, crédito juro. Fala também em relação à prorrogação de parcelas de custeio, tendo em vista que o agronegócio já vem sido castigado ao longo das secas que aconteceram nos últimos anos, e agora, com essas enchentes, aí complicou ainda mais a situação do nosso agro. Então, já manifesto aqui o meu apoio à moção e aproveito também para nas próximas moções, essa aqui eu tive uma certa dificuldade em achar de que se tratava esse ofício, mas quando a gente for fazer ofício de apoio, para a gente tentar conseguir, caso alguma entidade entre em contato com algum dos vereadores, a gente tentar conseguir o ofício, até para ficar mais fácil da gente entender o que está escrito ali, para a gente pegar e dar o apoio, se for o caso. E eu faço link nessa moção que a gente vai votar aqui na casa, com uma proposta que foi apresentada pelo governo federal, que vai completamente contramão ao apoio aos nossos produtores aqui do Sul. No final do mês passado, o governo ele aprovou uma medida para importar 6,7 bilhões de arroz, zerando o imposto de importação. Reflexo disso, o arroz com a marca do governo federal, arroz, governo federal, ele vai chegar no supermercado mais barato do que o arroz produzido por aqueles que geram a maior parte dos impostos aqui do Brasil. Em vez do governo dar um auxílio para aqueles que estão passando tanta dificuldade, o governo vai lá e faz concorrência com aquilo que é produzido dentro do próprio país. Olha, não tem outra expressão, mas é de cair os butiá do bolso. Pelo amor de Deus.
Como é que um presidente da República não tem um assessoramento que diga para ele que governo que compete com iniciativa privada prejudica a iniciativa privada? E se a iniciativa privada estiver se recuperando de uma catástrofe, depois de ter perdido a maior parte da sua produção, aí o governo realmente faz aquilo que ele tanto quer, que é quebrar com o agronegócio aqui no Brasil. Então, aproveito a nossa moção de apoio à Farsul, de apoio aos nossos produtores, e deixo aqui também, mais uma vez, o meu repúdio ao governo federal, que ele não está entendendo. Ele não está entendendo que quem move o nosso país é o cidadão, não é o Estado. E se o governo quer fazer alguma coisa, é ele que pelo menos não prejudique. Se ele não consegue fazer nada, que fique quieto e não prejudique quem produz. Agora está os arrozeiros lá em Porto Alegre, ajudando a tirar água, que está inundando a cidade, que não é obrigação deles, e sim obrigação do poder público fazer isso aí, e demorou para fazer. Só começou porque veio apoio de outro estado, veio apoio lá de São Paulo para iniciar a realizar esse processo. Aí os arrozeiros ajudando a desinundar Porto Alegre e o governo federal competindo para que ninguém compre mais arroz produzido no Brasil, mas sim arroz importado. Tá? Então fica meu repúdio ao governo federal e que as pessoas entendam como é que a política funciona. Agora a gente pegou e viu, quando a gente pega e fica criticando empresário, fica criticando os produtores, quem é que tinha dinheiro para investir, para pegar e diminuir a quantidade do impacto ocasionado pelas enchentes? Foi o governo que fez a maioria das coisas? Ou foi os empresários que colocaram dinheiro pesado lá, as pessoas, inúmeras pessoas que doaram dinheiro para serem usados? Então, se o governo não sabe o que faz, que pelo menos não atrapalhe aquele que produz. Muito obrigado. Próximo escrito, vereador José Cláudio Posser. Dispenso da palavra. Próximo escrito, vereador José Cardoso de Souza. Dispenso da palavra. Próximo escrito, vereador Valdecir Bortoluzzi. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, funcionário que nos assiste, público também assistindo. Senhor presidente, eu coloquei a mesma indicação da semana passada, aliás, uma das 10. Era para ter colocado, na verdade, mais. Mas é complicado porque a gente pede e não acontece. É vergonhoso, eu digo, na verdade, porque a gente encontra cidadão toda hora, não é todo dia, sofrendo o tiro, que eu digo, colhendo seus produtos, seus grãos, tirando da lavoura, e as estradas em péssimas condições daquela região, daqui para lá. Não é de agora, é há muito tempo. E quebrando caminhão, carreta, e o governo não está nem aí. Segundo, a população também reclama, e é uma realidade consistente. Então, eu coloquei mais uma vez, para ver se a gente consegue lembrar a memória deles para que as coisas aconteçam. Na vila onde eu moro, podemos ir lá, colegas, hoje. É que hoje choveu, mas sem chover, a poça d'água fica 3, 4 dias empoçado. E como eu já venho falando aqui nessa casa, as pessoas têm que sair molhando até a meia canela, para não dizer até o joelho, não falando do barro. E também, juntando mais uma perversidade que é a iluminação pública, que não está acontecendo, já faz quase um ano, que a resposta para nós aí sempre é a mesma,
e fica sempre no ar. Aí tu encontra o cidadão, ele lamenta, quase chora, porque a realidade é uma, não estou brincando. Eles até comentam que vão esperar os políticos chegar até a comunidade para pedir o voto. Talvez na época da eleição vai estar tudo mais seco. Mas as estradas, eu digo, até faço como eu sempre duvidei, eu sempre disse que as estradas estavam acabando e que ia acabar. E hoje dá para dizer que acabou. É vergonhoso. As pessoas se abriu o Face ali, pedindo, implorando, não consegue sair com seus produtos, é meia-noite atolado com um caminhão, quando que eles trazem o sustento para a cidade, para nós, políticos, e, no geral, para a população, para não passar fome. Então, é lamentável. Também, além da indicação, eu peço para o líder do governo que leve até o prefeito iluminação pública em frente à casa. Não coloquei indicação até minha tia Iselda Bortoluzzi, que faz 1 ano ou 2 que ela guarda, sendo que o corredor dela, eu acho que da última vez que entrou, diz ela que já fez 4, 5 aniversários e a patroa não aparece. Ela queria conhecer até essa patroa nova, ela me falou. E também tem o Elbio, que é o mesmo corredor, e mais Francisco Baldoni, em geral. É a entrada dos Baldoni ali, é conhecido, que antes a patroa entrava, agora criança com 3, 4 anos, acho que nem conhece, não sabe que bicho é esse. E também da dona Joyce, que eu venho falando, Souza, lá da Timbaúva, que muitas vezes fica interditado para que ela saia, não consegue sair de carro. Até o ônibus andou patinando lá, o escolar, há poucos dias. Também está clamando. Já não coloquei também da dona Vera Stronco, não só dela, mas demais pessoas que tiram a safra ali e residem naquela mesma estrada. Pedindo para que, pelo amor de Deus, eu já não trouxe nem pedido de providência, que eu acho que já tem uns 10 aqui na gaveta para cada um deles. Então, estamos aguardando para que a coisa aconteça. Para ver se tiramos esse povo da escuridão. E também não é só a Vila Cerro do Louro, Vila Cerro Formigueiro e os demais. E cada dia eu acho que queimam a lâmpada para a desgraça daquele povo. Então, nesse momento, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, não tendo mais nenhum vereador inscrito, fazer uso também desse espaço, onde peço aqui, através do setor competente, que realize o patrulhamento, cascalhamento no Passo das Tunas. Me chama a atenção, aquela estrada está em péssimas condições, e a enchente já se foi, já se faz uns quantos dias que a estrada estaria no ponto de passar a patrola, e nem sequer a administração até o dia de hoje, mas nem um trator com porrete de atrás não passou. Eu gostaria, se alguém tem alguma posição, saber o que está acontecendo, porque assim, nós temos dias chuvosos, mas temos dias de sol aí, e nada é feito. Um exemplo que Deus trator com aquela lâmina, onde é que ando, onde é que não ando, por que não passo, se não tem, se as lâminas estão quebradas, engancha um porrete atrás do trator e puxa, mas nem que seja isso, emparelhar um pouco dos buracos, porque assim é tanto buraco, cara. Aí pode dizer assim, mas é crítica do vereador. Não é crítica, é realidade. A gente vê os outros municípios aí, parou a chuva, baixou a enchente, estão trabalhando. Aqui em Formigueiro, infelizmente, antes o problema das estradas era a patrola. Não tinha patrola. Agora foi comprada aquela patrola nova. Será que é só aquela que tem? Não tem mais nenhuma mais? As lâminas, onde é que foram? A gente vê a estrada, é só buraco, não tem mais condições de andar. Então, a gente, infelizmente, eu queria estar aqui elogiando, mas infelizmente eu tenho que estar pedindo e criticando. Se é falta de dinheiro, o prefeito se coloque
Digo, não tem dinheiro, a Câmara devolve, vamos devolver agora, deste mês agora. Vou mandar recurso para a Prefeitura porque realmente aqui está sobrando. Então, será que é diesel? Será que é falta de mandar? O que está acontecendo? Também peço aqui, através do setor competente, que realize cascalhamento em trechos e abertura de sarjetas nas estradas sucessores Rubem Charão, corredor dos Borges, localidade Fundo Formigueiro. Até está pronto o vídeo aqui, é somente publicar. Fiz hoje. Não tem condições mais dos moradores chegar nas suas residências. Tem que deixar o carro na beira da estrada. E isso não é de hoje. Isso aqui não é pedido de agora, porque é só olhar nessa casa quantas vezes eu já pedi. Aí, com uma carga de pedra, resolvi o problema. Vão deixar acontecer a mesma coisa que aconteceu no corredor do Palito, lá no Faxinal da Eugênia. Mesma situação. Isso faz... E se alguém estiver duvidando, ou achar que é crítica, eu não faço crítica por ano político. As minhas críticas eu faço os 4 anos. Aonde tem que elogiar, eu vou elogiar, agradecer, ficou bom, ficou ruim. Agora, onde não acontece, eu vou criticar, sem dúvida nenhuma. E, além da crítica, a gente tenta trazer sempre a solução. Agora, aonde não tem solução, o pau tem que pegar mesmo, não adianta. Aonde fala o vereador José, cansei de falar nessa casa, e o senhor, com certeza, é testemunha do que eu vou lhe dizer aqui. Como é que está aquela cruzada ali no Alexandre, onde o Alexandre morava? Ficou boa, ficou ruim? Não está quase atolando? Está atolando. Por quê? Cansei de pedir nessa casa desobstrução de bueiro. Em pleno a subida. Era somente lá desobstruir. Não. Infelizmente, a administração não deu ouvido. Está lá o problema. Além de ir várias cargas de pedra, uma no local e mais outra abaixo em frente à casa do Bruno, tem que ir mais outra em frente à casa do Toninho, porque abriu uma erosão por causa que o bueiro estava obstruído, entupiu e foi a água toda para um lado só, abriu crateras. E hoje o problema é seríssimo na estrada. Mas não, parece que fazem por birra. Não, não vamos ouvir. Não fazem. Então, se não fazem, então, não querem fazer, então, pau tem que pegar mesmo. Como é que está, vereador Toninho? Eu lhe digo o senhor porque, infelizmente, está do meu lado aqui e o senhor é da região. Como é que está aquela estrada, aquela subida do Adão Ferreira, lá do sucessores Adão Ferreira? Está péssima, né? Todos os dias um caminhão puxado lá. Até não sei se o do senhor não foi puxado, não sei. Eu vi um vídeo ali, parece que é do senhor. Como é que está a situação? Está boa ou está ruim? Está ruim, né? E eu cansei de pedir aqui. Manutenção nas estradas. Então, eu não estou inventando, né, vereador Valdo? A gente não está inventando historinha. Tudo coisas preventivas, prevenção. Não. Parece que o vereador está aqui falando para a parede. Nada se resolve. Nós temos hoje no município de Formigueiro, os produtores e pessoas que precisam trabalhar, estão comprando pedra para colocar para poder sair. Comprando. A R$400 a carga de pedra. Olha a situação que nós chegamos. Os produtores não conseguem uma reta escavadeira para esparramar a pedra. Segundo informações, as retas estão quebradas. Quando eu vi receber uma reta nova, que até inclusive eu tive ali vendo, que maravilha. Nós temos 3 retos, ia ficar 3, agora hoje parece que tem nenhuma. Segundo informações do secretário que eu liguei para ele hoje. Não é informações dadas por outras pessoas. Eu liguei solicitando uma reta, porque o camarada comprou a pedra e aí tem que pagar retos para esparramar, porque não tem. A que ponto está chegando o município de Formigueiro? E isso eu não estou inventando. Eu queria estar aqui elogiando. Eu queria dizer assim, olha, eu liguei para lá e a secretaria tem à disposição, mas não tem. Então, nós temos inúmeras estradas aí que não tem mais condições de andar. E aí não é falta de alerta. Então, eu não sei se é. Quem é que está certo hoje? Consulte a população para dar uma... Quem é que está certo?
É nós que estamos pedindo demais aqui, estamos pedindo uma coisa que não está precisando? Ou é a realidade do que a gente pede aqui? As lâmpadas, eu não sei, vereador Pablo, se o senhor, como líder do governo, se o senhor tem algumas informações, se até hoje conseguiram sair a licitação? Se saiu a licitação, as lâmpadas estão sendo escolhidas, então, para quem colocar. Porque continua a maioria do município no escuro. E a gente pede, não saiu ainda, não, vamos atender. Então, isso é o desmando. A gente tem que ter organização para atender. E quando qualquer vereador, eu posso citar o vereador Cristiano, a vereadora Seila, o vereador Cláudio, o vereador Gustavo, o vereador Franco, o vereador Toninho, qualquer vereador que está dentro dessa casa. Eu duvido que algum vereador vai pedir alguma coisa que não tem necessidade. Eu acho que nós, vereadores, estamos aqui eleitos para contribuir com a administração, para contribuir com o desenvolvimento do município. Eu não estou aqui para dificultar por causa de sigla partidária de maneira nenhuma. Eu estou aqui para contribuir para a administração evoluir, para o município crescer. Mas parece que os nossos pedidos parece que fica naquela visão que não, o vereador está pedindo só porque ele é pedichão mesmo, ele quer só ver as máquinas na estrada. Se não escoar, não esgotar as águas das estradas, nunca vai ter estrada. E está terminando. Tá? Basta é que temos vários moradores aí que não conseguem sair das suas próprias residências. Então, seria, nesse espaço aqui, esses pedidos aí, que temos inúmeros pedidos, inúmeros. E deixo o convite aí já para a população do Fundo Formigueiro. A próxima sessão será lá no Acácio Antônio Vieira, né? Que fique atento para ir lá. Provavelmente, se Deus quiser, eu quero colocar o telão também para mostrar as imagens, aquelas imagens boas, bonitas que está, porque a gente pede e não acontece. E aí a população muitas vezes fica pensando, mas o vereador não fez o que a gente pediu. Não é nós que fizemos. Nenhum vereador aqui de dentro faz nada. Essa questão de estrada. Nós pedimos e nós buscamos recurso. Nós vamos atrás. O senhor não se empenhou, vereador Cristiano, a buscar recurso? Empenhou, foi até a Brasília. E os demais vereadores, vereador Cláudio, vereador Valdecir, vereadora Seila, vereador Pablo, Toninho, Gustavo, Franco, então todos nós se empenhamos sim para a busca de recurso. Mas buscamos, mas parece que nós buscamos, mas não é nós que atendemos nas secretarias e nem dentro da prefeitura. Então fica aí o convite aí, população do Fundo Formigueiro aí, para não esqueçam aí de fazer presente aí, na próxima segunda-feira, a Acácio Antônio Vieira aí, uma sessão lá para mostrar as belíssimas estradas aí que nós temos aí. E aproveite a administração, que não está marcando chuva, que consiga resolver os problemas, pelo menos um pouco. Eu gostaria de ver as retas escavadeiras na estrada, abrindo sarjeta, desobstruindo bueiro. Né? Foi preciso primeiro acontecer um vídeo, primeiro uma pessoa cair dentro de um buraco, quebrar toda a frente do carro lá no Fundo Formigueiro, que foi o nosso amigo popular Cláudio, para depois consertar. Apenas dar ali 2, 3 conchadas com a reta escavadeira para abrir, para a água escoar, mas primeiro não, primeiro tiveram que ir para as redes sociais para depois acontecer. O corredor, eu começo a falar e começo a me lembrar. O senhor tem cruzado o corredor do seu Éder Bortolotto, vereador José? O senhor tem cruzado? Não? O dia que o senhor cruzar, o senhor leva uma foice para o senhor conseguir cruzar. De caminhão, o senhor não cruza. E com a sua caminhonete, o senhor vai arranhar toda. O senhor tem que cruzar de moto. Ou levar uma foice, qualquer um. Eu digo para o vereador aqui, o vereador até fica até chato, né, vereador Toninho? Mas o senhor conhece toda a localidade. Então, tem que cruzar, o certo é ir de a cavalo, porque está tão ruim, que ir de a cavalo, tu com a foice, tu vai roçando, porque está feia a coisa. Parece que ali abandonaram. E é um fiel eleitor aí do partido atual aí da administração. Então, né, infelizmente, aí
e a situação era fiel, não sei se vai continuar ainda, né? Mas é uma situação bem constrangedora, que a gente, infelizmente, se encontra dessa maneira. Também o corredor do Rincão dos Machado, o João Hermes, o apelido Batata, não tem como sair de casa, só deixando o carro numa certa altura ou um trator indo puxar. Então é lamentável a situação. Mas finalizando aqui então, dando início ao espaço reservado à ordem do dia e finalizando as inscrições para o espaço de explicações pessoais, peço ao primeiro secretário da mesa, vereador Pablo Garcia, para que faça as verificações das presenças. Todos os vereadores estão presentes. Havendo o número regimental de vereadores, coloco as seguintes proposições para apreciação do plenário. Projeto de lei número 13, 2024, do Executivo Municipal, que dá nova redação ao artigo 15 da Lei Municipal número 09 de 1971, que institui o plano diretor de Formigueiro e aprova suas diretrizes. Coloco em discussão o projeto de lei número 13, 2024. 5 minutos para vereador ou para líder de governo. 13 minutos para vereador, relator na comissão. 13 minutos, vereador, autor de emenda. 13 minutos para líder. 2 minutos, vereador, deseja-se manifestar-se. Não havendo nenhum manifesto, coloco em votação o projeto de lei número 13, 2024. Vereador José Cardoso. Sim. Vereador Gustavo Oliveira. Sim. Vereador Cristiano Cassol. Voto sim. Vereador Frank Bordion. Voto sim. Vereador José Cláudio Posser. Sim. Vereador Valdecir Bortoluzzi. Sim. Vereadora Seila Ferreira. Sim. Vereador Pablo Milani. Voto sim ao projeto. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 15 de 2024, do Executivo Municipal, que altera o quadro do artigo 3º da Lei Municipal número 701 de 94, de 20 de dezembro de 1994, e da outras providências. O presidente solicita ao secretário da mesa para que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 28/2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Posicionamento do relator, favorável à tramitação da matéria. Conclusão do relatório. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do projeto de lei 15/2024, esta comissão, por unanimidade de seus membros, resolve emitir este parecer de forma favorável à tramitação deste projeto de lei, podendo ser submetido à apreciação do plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 27 de maio de 2024, presidente Pablo Garcia Milani, voto favorável, vice-presidente Frank Troia Bordion, voto favorável, relator José Cláudio Carlos Posser, voto favorável. Parecer 28/2024 da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação COFT. Posicionamento do relator, favorável à tramitação da matéria. Conclusão do relatório. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do projeto de lei 15/2024, esta comissão, por unanimidade de seus membros, resolve emitir este parecer de forma favorável à tramitação deste projeto de lei, podendo ser submetido à apreciação do plenário. É o parecer, Sala das Comissões, em 27 de maio de 2024, presidente Gustavo Silva de Oliveira, voto favorável, relator José Cardoso de Souza, voto favorável, membro Valdecir Bortoluzzi Simões, voto favorável. Coloco em discussão o projeto de lei número 15/2024. 5 minutos para vereador, autor ou para líder de governo. 13 minutos para vereador, relator na comissão. 13 minutos, vereador, autor da emenda. 13 minutos para líder. Com a palavra, presidente. vereador Gustavo. Presidente, esse projeto, ele cria mais um fiscal sanitário, né, aumenta a quantidade, de 3 técnicos de enfermagem de PSF,
e passa de 6 para 15, ou seja, cria 9 técnicos em enfermagem. Para a gente criar cargo, a gente tem que ter noção se o executivo ele tem condições de fazer o pagamento da contratação total desses cargos. Apesar disso aqui não significar que ele irá contratar, mas é uma política pública que poderá gerar um gasto para os cofres públicos. Portanto, ela deve vir acompanhada de impacto financeiro e justificativa do AD. E não tem nesse projeto. Portanto, esse projeto ele está indo contra a lei de responsabilidade fiscal. Então, gostaria que o Executivo anexasse a esse projeto o impacto orçamentário financeiro com os cálculos explicitados, caso já esteja disponível no projeto, que seja anexado também no portal para a nossa consulta. Muito obrigado. 2 minutos para vereador que deseja manifestar-se. Com a palavra, vereador Cláudio. Olá, presidente. Baseado nas colocações do vereador Gustavo, eu peço vistas do projeto para ser explicado até pelo líder do governo, porque ele me chama a atenção quantidade de 15 técnicos de enfermagem. Se for possível, eu estou meio perdido Só a discussão hoje. Tá. Vai ser votado na próxima discussão, então. Tá bom. Retiro o pedido de vista, presidente. Tem o vereador mais se manifestar-se. Vamos para o próximo projeto. Projeto de lei número 16 de 2024 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a incluir nova ação no Plano Plurianual 2022-2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023. O presidente solicita ao secretário da mesa para que faça a leitura dos pareceres. Parecer 29/2024 da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação COFIT. Posicionamento do relator. Favorável à tramitação da matéria. Conclusão do relatório. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do projeto de lei 16/2024, esta comissão, por unanimidade de seus membros, resolve emitir este parecer de forma favorável à tramitação deste projeto de lei, podendo ser submetido à apreciação do plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 27 de maio de 2024, presidente Gustavo Silva de Oliveira, voto favorável, relator José Cardoso de Souza, voto favorável, membro Valdecir Bortoluzzi Simões, voto favorável. Parecer 29/2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR. Posicionamento do relator, favorável à tramitação da matéria. Conclusão do relatório, considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do projeto de lei 16/2024, esta comissão, por unanimidade de seus membros, resolve emitir este parecer de forma favorável à tramitação deste projeto de lei, podendo ser submetido à apreciação do plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 27 de maio de 2024, presidente Pablo Garcia Milani, voto favorável, relator Frank Troian Bordignon, voto favorável, membro José Cláudio Carlos Posser, voto favorável. Coloco em discussão o projeto de lei número 16 de 2024. 5 minutos para vereador, autor ou para líder do governo. 13 minutos para vereador, relator na comissão. 13 minutos para vereador, autor da emenda. 13 minutos para líder. A palavra, vereador Gustavo. Deixa eu só ver se é nesse aqui, presidente, só um momentinho. É o projeto 16. Não foi corrigido, não sei se constou, acabei não observando aí na Comissão de Justiça e Redação,
mas o exercício informado no artigo 2, ele está incorreto. Colocaram o exercício de 2018, a princípio seria exercício 2024. Daí, caso seja, né, o líder de governo, ou eu posso fazer uma emenda para ser votada na próxima sessão, mas só para correção. Mas acho que seria bom o líder de governo, até para confirmar com o governo se é isso aí mesmo, princípio 2024. Aí, sendo isso, já fazer a correção, porque está errado o artigo 2º ali. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pablo. Bem observado, vereador Gustavo. Vou confirmar, mas tenho quase certeza também, está ali o GR, depois da sessão a gente já confirma, mas acredito que seja 2024 sim. Verifico junto, né, ao setor jurídico se não é um caso de correção já em redação final, porque nitidamente, né, pode ser um erro de digitação, o projeto em si fala sobre 2024. Se puder corrigir na redação final, melhor, mas se não, né, eu posso fazer sim essa emenda enquanto líder do governo, tá? Mas acredito que seja 2024 sim, bem observado aí. Obrigado pela identificação. 2 minutos, vereador que deseja se manifestar-se. Nenhum vereador se manifestando, vamos ao próximo projeto. Projeto de lei número 17, 2024, do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.132,21 e da outras providências. O presidente solicita ao secretário da mesa para que faça a leitura dos pareceres. Parecer 30/2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Posicionamento do relator, favorável à tramitação da matéria. Conclusão do relatório. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do projeto de lei 17/2024, esta comissão, por unanimidade de seus membros, resolve emitir este parecer de forma favorável à tramitação deste projeto de lei, podendo ser submetido à apreciação do plenário. É o parecer. Sala das Comissões, 27 de maio de 2024. Presidente Pablo Garcia Milani, voto favorável. Relator Frank Troian Bordignon, voto favorável. Membro José Cláudio Carlos Posser, voto favorável. Parecer 30/2024 da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, COFIT. Posicionamento do relator, favorável à tramitação da matéria. Conclusão do relatório. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do projeto de lei 17/2024, esta comissão, por unanimidade de seus membros, resolve emitir este parecer de forma favorável à tramitação deste projeto de lei, podendo ser submetido à apreciação do plenário. Sala das Comissões, 27 de maio de 2024, Presidente Gustavo Silva de Oliveira, voto favorável. Vice-presidente José Cardoso de Souza, voto favorável. Relator Valdecir Bortoluzzi Simões, voto favorável. Coloco em discussão o projeto de lei número 17/2024. 5 minutos para vereador, autor ou líder de governo. 3 minutos para vereador, relator na comissão. 13 minutos, vereador, autor de emenda. 13 minutos para líder. 2 minutos, vereador, deseja se manifestar-se. Nenhum vereador se manifestando, passamos adiante aqui. Moção número 08/2024, do vereador Acida Silva Cardoso. Os vereadores que este documento subscreve no uso de suas atribuições apresentam a presente moção de apoio ao encaminhamento da Farsul, endereçado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, em face do difícil momento que nosso Estado está enfrentando e, consequentemente, nossos municípios vizinhos. O presidente solicita ao secretário da mesa para que faça a leitura da moção número 08/2024. Moção 08/2024. Os vereadores que este documento subscrevem, no uso de suas atribuições, apresentam a presente moção de apoio ao encaminhamento da Farsul, endereçada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil,
em face do difícil momento que o nosso Estado está enfrentando e, consequentemente, nossos municípios vizinhos. Considerando que a situação delicada que nosso Estado vem passando devido aos eventos climáticos ocorridos nos últimos dias, onde ocorreram incalculáveis prejuízos à nossa economia, viemos respeitosamente apresentar a presente moção em apoio aos termos do ofício encaminhado pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, FARSUL. Além disso, solicitamos celeridade nas medidas de apoio ao agronegócio do Rio Grande do Sul, tendo em vista que as regiões atingidas dependem diretamente desta atividade para a recuperação econômica e social, com o intuito de atenuar as imensas dificuldades enfrentadas pelo setor, com perdas parciais e ou totais na grande maioria dos municípios, especialmente no município de Formigueiro, que tem uma economia voltada, na sua maior parte, para a agricultura. Nesse sentido, contamos com vosso apoio, pois acreditamos que o primeiro passo para a recuperação de nosso Estado passará pela recuperação do agronegócio, pois várias famílias dependem direta e indiretamente deste setor. Certos de vossa compreensão da urgência no atendimento de nossas demandas, reiteramos o pedido de agilidade em medidas de recuperação ao agronegócio de nosso Estado. Que seja dada a publicidade desta moção no mural e site da Câmara, bem como enviada a cópia ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, MAPA, e à Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, FARSUL. Moção de autoria do vereador Cida Silva Cardoso, subscrita pelos colegas Cristiano César Cassol Hubert, Frank Troian Bordignon, Gustavo Silva de Oliveira, José Cardoso de Souza, José Cláudio Carlos Posser, Pablo Garcia Milani, Ceila Trindade Ferreira e Valdecir Bortoluzzi Simões. O presidente coloca em votação a moção número 08/2024. Vereador José Cardoso de Souza. Voto sim à moção. Vereador Gustavo Oliveira. Sim. Vereador Cristiano Cassol. Voto sim à moção. Vereador Frank Bordignon. Voto sim à moção. Vereador José Cláudio Posser. Voto sim. Vereador Valdecir Bortoluzzi. Voto sim à moção. Vereadora Ceila Ferreira. Sim. Vereador Pablo Garcia. Voto sim à moção. Aprovado por unanimidade. Passamos às explicações pessoais, 3 minutos por vereador. Primeiro vereador inscrito, vereador Cristiano Cassol. Dispenso o uso da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Gustavo Oliveira. Primeiro eu vou iniciar as palavras falando como presidente da COFIT. E aqui eu quero mostrar para os colegas que compõem a comissão o porquê de eu falar da gente se antecipar e discutir muitos projetos. Todas aquelas mudanças que eu peguei e citei para vocês em relação à reunião para distribuir o projeto, escolher quem é o relator de cada projeto, dar liberdade para vocês escolherem a relatoria de qual projeto vocês querem, exatamente para a gente não recorrer no erro que a gente pegou e cometeu, porque a gente foi falho na resposta que a gente deu na nossa comissão, e aqui a gente tem que admitir o nosso erro. Isso aí eu só acabei vendo depois, quando eu entendi que, na verdade, mesmo não havendo a contratação, a previsão de gasto deveria existir. Se a gente tivesse tempo maior para pensar e não chegar aqui e pegar um projeto, porque naquele dia a comissão estava previsto como vereadora Ceila, como relatora no projeto, que ela era antiga da outra comissão. Não foi atualizado pela Câmara de Vereadores, e quando eu chego aqui no dia, já era nós três os novos responsáveis pela comissão, e aí eu perguntei se a gente faria aquilo ali no mesmo dia ou não, a gente decidiu e, moral da história, a gente errou. Por isso que a gente não pode fazer nada nas coxas. A gente tem que fazer do jeito que é certo, sem atrasar, porque eu acho que o Estado realmente é muito lento, e é isso que eu estou tentando fazer o jogo, a gente não ser lento, mas a gente fazer o correto, porque a gente quis fazer rápido e falhou. Aí agora a gente tem que tentar corrigir no meio do processo, e por isso que eu digo que a partir de agora eu não vou mais distribuir
projeto para os relatores sem ter, e se o executivo tiver algum problema, denuncia no Ministério Público, 3 meses depois que o Ministério Público vai me cobrar, e o projeto já vai ter votado, tudo tranquilo, tudo certo. Tá? Segundo ponto, o vereador Assi estava falando em relação a estradas, né? É triste. Boa noite. No Faxinal da Eugênia, estamos na 3ª semana sem transporte escolar, pelas péssimas condições da estrada. A quem recorrer, já que os responsáveis não dão a mínima para a população? Eu respondi. Tem criança que não está indo no colégio há 15 dias, imagina. Triste e, ao mesmo tempo, vergonhoso. Ah, mas choveu muito. Chove todo ano, e todo ano é a mesma ladainha. Se a gente sabe que todo ano chove, o que a gente tem que fazer, já que a gente não é burro, já que a gente tem massa encefálica suficiente, a gente tem a mínima formação intracromossomial específica para escrever num papel um planejamento, o que a gente faz? Planeja. Já que a gente sabe que vai chover e que chuva danifica estrada, quais as ações que nós iremos tomar para diminuir as consequências? É só isso. É só a gente começar a fazer o planejamento, que aí a gente para de trazer prejuízo para a população. O mínimo que o Estado deveria fazer: educação, saúde e segurança. E a gente está 15 dias sem chover. Ah, por quê? É porque as escolas estão sem energia? Não, é porque as estradas estão ruins e o ônibus não consegue passar lá. Então, é vergonhoso, é triste, e espero que o Executivo, né, se não tem vergonha disso, que pelo menos tenha medo de perder as próximas eleições. Muito obrigado. Próximo, o vereador inscrito, o vereador José Cláudio Posser. Dispenso da palavra. Próximo, o vereador inscrito, Pablo Garcia. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, a quem nos acompanha, está aqui o GR, contador do município, pessoal de casa, uma boa noite a todos. Presidente, falando rapidamente ali, meu tempo é curto, sobre a questão, né, das lâmpadas, é um assunto recorrente, estava confirmando junto ao Rafael, que é agora um servidor de carreira designado, vai atuar na Secretaria de Obras como auxiliar administrativo, passou por essa casa aqui, é um servidor com certeza que muito competente, né? Aqui na Câmara sempre elogios e com certeza lá nas obras vai ser da mesma forma, e já estava conversando com ele aqui sobre a questão das lâmpadas. A licitação saiu na outra sexta-feira, né? Já tem os ganhadores, foram 9 empresas ganhadoras para prestar o serviço. Infelizmente fica picotado, né, vereador Toninho? Um pouco em cada empresa, mas fazer o quê? É pelo preço, né? Então, alguns itens é uma, outros é outra, e assim vai, 9 empresas. A Secretaria de Obras já está recebendo essas atas individual de cada empresa e já está encaminhando, conforme recebe a ata do ganhador, já encaminha o pedido para a empresa com a quantidade, né? Então, estamos nesse processo. Não tem material, de fato, já faz algum tempinho, a gente vem com essa queixa, deu essa situação em virtude da nova lei de licitações, mas, né, ao longo aí das próximas semanas, próximos dias, deve começar a chegar, o pedido está sendo encaminhado. Presidente, quero falar um pouquinho sobre a minha indicação, é um tema que é importante, a gente vê sendo debatido, mas ainda não como deveria. O vereador Gustavo talvez também deva ter um conhecimento por ser da área da saúde, né, vereador, que é a situação do excesso de telas aí pelas crianças, e hoje a gente percebe um uso muito grande de telas, independente da idade, né? A criança já tem acesso à tela, às redes sociais, o algoritmo, e isso aí, por mais que seja uma distração ali de momento, tem algumas pesquisas já mostrando que isso aí traz um malefício muito grande no desenvolvimento ali na frente. Então, tem uma orientação, presidente, colegas, até 2 anos, né, os pesquisadores indicam que a criança nem tem acesso a telas, de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia, e acima de 5 anos, ali no máximo 2 horas por dia. Então, conversei com a Jaine, secretária de Saúde, referente a essa situação, para que o município faça uma conscientização, seja um evento, seja nas escolas, né, vereador Cristiano, para abordar esse tema que é importante. Já tem um trabalho,
as escolas é um importante local para a gente fazer essa conscientização, né? O Cristiano esteve como secretário por um período, abordou temas dentro das salas de aula, e as crianças elas levam para dentro de casa, seja o lixo, seja violência, enfim, e esse é um tema, só concluindo, presidente, que deve ser abordado. Então, deixei essa indicação, já conversei com ela, já tem um trabalho entre as duas secretárias de Saúde e Educação para manter com frequência palestras educativas nas escolas, e esse é um tema que a gente tem que, enquanto representante, trazer na pauta para discutir isso e evitar problemas maiores ali na frente. Obrigado, presidente, desejar a todos aí uma ótima semana. Próximo inscrito, o vereador José Cardoso. Sou presidente dos vereadores, mais pessoa que nos assiste, onde eu vi o colega vereador Pablo comentando das licitações de nova empresa ganhar, né, vereador? Isso é preocupante pela Tecmonte todo e conseguir fazer essas compras. Aonde o setor público tem passado por tudo isso, agora com a nova licitação ficou mais complicado ainda, mas devagarinho vão chegar lá e vão conseguindo fazer todos os pedidos, mas imagina, empresas de vários lugares de longe ganharam até chegar esse material no nosso município. Com tudo que vem acontecendo, às vezes ganha lá do outro lado para conseguir chegar. Mas a gente sabe que é difícil, mas ao mesmo tempo nós temos que estar firme aí para conseguir e trazer esse material logo, comprar esse material para conseguir fazer essa na rua que tanto precisa de luz pública. E todos os setores vai ser bem, que aonde a gente sabe, estrada, o que mais se fala no momento. A gente sabe que ali, vereador, assim, naquela subida do Adão Ferreira, ali que a gente trata, né, do Luiz hoje ali, é uma subida que foi colocado pedra, criou um tipo de borrachudo ali, o caminhão, eu mesmo posso dizer, o caminhão não subiu, aí foi puxado, mas não chegou a patinar, mas não sobe, porque falta força, isso em qualquer caminhão. Tanto um da Cotricel também foi puxado, devido que a pedra tem um saibroso, né? Então é bem complicado. Mas precisa, igual, tem que colocar pedra em todos os trechos que for necessário, tem que estar colocando essas pedras aí. E o faxinal do Gênio, já entrei com pedido, o Gustavo também vi ali, estava falando, entrei com pedido para fazer aquela estrada, e nós pedimos e gostaríamos que o mais breve consiga ajeitar, acho que vai dar agora uma semana aí de um tempo bom, que consiga atender os pontos, né, principal. Logo adiante também ali, vereador, assim, também afundou ali perto da casa do Alex, perto da casa do Jairo, perto da casa do Said, ali a terra arenosa, e começou a afundar. É muita umidade, então, e bastante caminhão passando, isso começa a acontecer, e começa a verter aquele saibro, e aí tem que colocar pedra, e a pedra também tem saibro, e dá esse problema que está acontecendo. Mas tem que atacar esses pontos todos aí e conseguir colocar pedra nas principal. Aonde também tem nas propriedades que tanto estão precisando, nas suas casas, que preciso colocar uma pedra hoje na saída das casas, muitos trechos que as pessoas não conseguem. Esse dia eu vi ali o Jair, por exemplo, comprou uma carga de brita para colocar, não conseguia chegar de carro na garagem. E eu não consigo botar o meu caminhão mais dentro da garagem, porque passa na grama ali, coisa que nunca aconteceu. Mas é muita umidade. Então, nós temos que socorrer aí o pessoal e fazer o máximo possível, levando pedra. E agora, quando der essa estiada aí, até comentei há pouco tempo aí com o prefeito, que algum trecho passa para a e passa o rolo aonde estava nessas pedras, naquela subida, principalmente lá, naqueles trechos lá, tem que dar uma rolada ali perto do Alexandre, que falou, tem que tirar praticamente aquela pedra ali e rolar para ver se melhora agora quando secar um pouco. É o que tem que fazer e atender esse pessoal aí. Senhor presidente, uma boa noite a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Valdecir Bortoluzzi. Colegas vereadores, ouvindo o colega vereador Toninho também, está complicado, colega.
Tivemos quase 3 anos de seca e não foi feito. Agora deu uma chuva aí e continuamos com problemas sempre a chuva e a incompetência. Aí eu pergunto, a estrada que liga a propriedade do prefeito foi asfaltada de cabo a rabo, vereador, de pedra. Um dia um vereador me respondeu aqui que não era a estrada dele. E hoje eu vou dizer que sim, que leva a propriedade dele. É a única estrada que tem de boa no município. E está aqui, vereador. O cara leva, acho que 5 minutos para chegar até a estrada principal. Só que quando dá na principal é a maior vergonha para andar. Está aqui, não está lá em casa. Ó. Então, eu digo, será que o prefeito está preocupado com a população? Não está, não. Rale-se o interior. E está aí. Está todo mundo no fundo do poço, tentando sair daqui, dali. E, como eu dizia, as desculpas sempre são as mesmas. Mas, vereador, também, o pedido para o líder do governo, não fiz indicação. Na estrada do colégio, do Cerro Formigueiro, São João Batista, até Santo Afonso, parece que na Baixada lá botaram umas pedras para interditar mesmo. Eu não vi, mas várias pessoas me falaram até hoje. Um foi passar lá e parece que, diz ele que trancou a frente do carro, acavalou, macaqueou, diz ele que deu uma ré e não insistiu. Senão ele rasgaria todo o carro dele por baixo. E, na real, é o que está acontecendo. Pergunto também que faz tempo que colocam que está tudo na... Nada contra a colônia, Antônio Farias. Mas essas máquinas estão sempre lá, não saem de lá. E o problema lá nunca é resolvido. O que está acontecendo? Porque nas outras regiões a gente não enxerga. A amarelinha sumiu. É como diz o vereador assim, parece que só tem uma, não é? É que tem várias agora. No passado tinha uma, duas e acontecia. Esse dia um cidadão também me perguntou por que antes era aquelas caçambinhas toco, que não levava nada, ia 2, 3 pedras em cima e tinha estrada. Aí ele me disse, tem 2 trucadas, patrola nova, vereador, e agora não acontece. O que está acontecendo? O pessoal não sabe fazer, não sabe mandar. Digo, pois é, está complicado. Então eu deixo o recado à população que eu acho que nós vamos ter que fazer uma mudança para as coisas acontecerem. Porque antes tinha, agora não tem. O porquê não tem? Está aí o recado. Então vamos botar no ar. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos e um bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Próxima inscrita, a vereadora Seila Ferreira. Obrigado, presidente. Dispenso o uso da palavra nesse espaço. Não tendo mais nenhum vereador, neste momento transfiro a presidência ao vice-presidente José Cardoso e peço a palavra. Assumo a presidência e passo a palavra à vereadora C. Bom, a gente tem tantas coisas a discutir nessa casa, mas o assunto realmente é a estrada, não tem como... Muitas vezes a gente até recebe até alguma crítica dizendo que o vereador só pede estrada e lâmpada e por aí se vai. Mas não tem como deixar de fora as coisas mais necessitadas. A questão da estrada, lâmpadas, enfim, eu acho que, por mais longe que se vem, a licitação, acho que perderam um bom tempo em se adequar às licitações. Então, hoje, quem paga é a população. Esperando. Mas eu acredito ainda, nós temos no mês de junho, julho, agosto, setembro, 3 meses. Eu acredito que ainda até isso aí, setembro, por aí, está tudo eliminado. Se Deus quiser. Época de eleição não fica para trás. Isso aí vai recorrer tudo, isso aí vai chegar com... Não vai ter ninguém que ataque na estrada aí para vir essas lâmpadas. Isso aí vai vir, se Deus quiser. Também,
Eu acredito que não coloca mais em condições de estrada, mas até época da eleição, quem sabe você coloque, né? Mas eu acredito que não coloca mais. E o que está faltando é a visão de enxergar o que tem para fazer, nada mais disso. Como o senhor disse, vereador José, ali em frente à casa do Alexandre, vai ter que tirar aquela pedra, de repente, botar outra, passar o rolo, enfim. Exato. É o que vai ter que ser feito, concordo com o senhor. Só que não precisava fazer. Aquilo ali precisava somente, olhe bem o que o senhor está dizendo, e eu concordo. Só olhe bem a despesa que vão fazer para resolver um problema que poderia ter sido resolvido, tendo 2 vereadores lá no Fundo Formigueiro, eu e o senhor, e nenhum. Nós 2 está errado, né, vereador? Eu e o senhor temos errado. E os demais vereadores, né? Estão tudo louco em Formigueiro. Os vereadores só pedem por pedir chão. Mas a população está certa. Estão clamando por estrada, e nós mostrando o que tem que fazer, e não fazem. Essas cargas de pedra, vereador, que foi colocado ali em frente ao Alexandre, se tivesse sendo colocada a mesma carga de pedra, tá? Nem precisava nenhuma pedra, vereador, nem meio, nenhuma pedra, nem de bodoca não precisava tirar uma pedra lá. Somente abrir, somente não deixar o bueiro obstruído, que não tinha cortado a estrada era boa. Ah, mas porque choveu. Vai chover, sempre vai chover. Eu faço um desafio com o secretário, com o prefeito, com quem achar. Me autoriza eu fechar a sarjeta, mas no top da subida, que tiver mais cascalho que tiver, para ver se não vai atorar e não vai formar um borrachudo. Eu desafio. Me autorize, eu faço. E depois nós vamos ver se não é esse resultado. Só vira borrachudo porque tem água. A água corre em cima. Em frente à casa do Alex Ferreira, vereador José, a água atorava no meio da estrada. Por isso que virou. Ah, o terreno é arenoso? Sim, é arenoso. Se o terreno é arenoso e está com água em cima, correndo em cima, e já abriu uma valetinha, vai abrir uma cratera e vai atolar. Aquilo ali nada precisava. Ah, hoje o senhor não chega de caminhão em casa, patina na grama. Não, tranquilo, mas pelo menos é a propriedade particular do senhor, é a propriedade particular minha. Tá? É na propriedade do seu Jairo, mas é dentro da propriedade dele. Agora, nós não temos estrada para andar na principal, aí fica feio. Aí fica vergonhoso. Tá? A população do Faxinal da Eugênia, o senhor já fez pedido, acredita que vai ser feito. Tomara que seja feito, porque eu já fiz vários pedidos. E eu acredito que vai ser feito. Nós temos no ano eleitoral. Nós temos também, já, com certeza, alguma entidade a mais já tem o conhecimento que o Faxinal da Eugênia, os alunos não estão vindo. E o senhor foi secretário, vereador Cristiano. O que o senhor tem a nos dizer no seu conhecimento? Não estou lhe colocando em saia justa, como você diz aí, né? Mas no seu conhecimento, o aluno não tem que frequentar a escola? Tem. Ele tem que frequentar. Agora ele não frequenta porque não tem transporte escolar. O transporte tem, mas não vai na localidade. O transporte não tem que ir na localidade? Tem. E quero dizer mais, o Faxinal da Eugênia não tem nem um rio que passa lá. Não tem nenhuma ponte que caiu lá. Apenas a estrada principal atorada por falta de escoamento da água. Somente isso. Não é por outra coisa. Agora, se o prefeito, o secretário de administração pública, e eu conheço a Palma, o Faxinal da Eugênia, chegasse, não precisava nem me dizer. Olha lá, cruza um rio e caiu a ponte. Caiu a ponte. Mesmo se tivesse caído a ponte, se tivesse uma ponte, que não tem, né, o município tem que dar condições para os alunos ir até a escola. Mas aqui em Formigueiro não. Aqui não dá bola. Outra coisa, os alunos que vêm de fora chegam sempre atrasados, perdendo período. Lhe dou certeza, vereador Cristiano, que o senhor, quando foi secretário, com certeza recebeu essa reclamação. E não estava no senhor. O senhor ofereceu o transporte, mas o senhor não faz essa estrada. Aqui eu pedi novamente a estrada do José Pedro. Continua a mesma novela. Vão lá, botam uma meia carga de pedra. Está lá, vereador José.
O senhor pode ir lá e ver que a sua família, os nossos avós, se criaram lá e criaram a sua mãe, o meu pai, e eu morei muitos anos ali. E, inclusive, o dia da chuvarada fui lá e vou. Acima da onde morava o nosso tio Nilo, a entrada, a estrada estava obstruída, a sarjeta. Mas teve lá a patrola e teve a escavadeira. Botaram pedra, mas hoje a água corre em cima. Isso é prejuízo, é desperdício de dinheiro público, se não desviar as águas. Mas, como disse, antes, vereador Valdo, antes, não tinha estrada porque não tinha patrola. Feia a patrola. Compraram. Não tinha estrada, faltava caçamba. Compraram. Então, falta o que agora? Administrador. Essa é a verdade. A administração hoje, eu posso dizer, que em questão da estrada, me dou bem com o secretário, me dou bem com a população no geral. Isso aqui não é crítica por política, mas é uma realidade. Pessoal do Faxinal da Eugênia estão abandonados. Não é de hoje. Não é de hoje que está abandonado. Aí depois vem e diz assim, mas choveu. Mas quando estava na seca, estava abandonado. Olhe bem, está para frente aí, marcando uma previsão de um ano seco. Veio, sim, a previsão de 6 meses para frente, chuva abaixo da média. Que deles as emendas impositivas que eu destinei para a questão de investimento em água potável. Está lá na capoeira um poste cravado, só o poste, até hoje. Ali na vilinha ali, do lado da caixa d'água, está só o pessoal, vai uma caçamba levar água e as caixas d'água 100 metros das casas. Isso é má administração. Isso é a pessoa não enxergar. O que dá mais prejuízo? Fazer canalização ou cada vez que precisa mandar uma caçamba lá? Né? Então, é invertido as coisas aqui em Formigueiro, eu não consigo entender. Mas aí, muitas vezes, o vereador não é bom porque ele critica. Eu critico mesmo. Se a coisa está certa, eu elogio. Se está ruim, eu critico. E por aí você vai. Né? Então, são várias situações que nós encontramos. O poço, no Faxinal da Eugênia, está lá. Uma obra feita. Mas cadê a canalização? Cadê o andamento? For lá... porque fizeram o teste da água agora a semana... Até hoje não ouvi falar. Mas eu acredito que até o período até outubro, por aí, vai ser inaugurado esse poço. Ele já era para ter inaugurado há muito tempo. E eu não me abala a inauguração nenhuma. O que eu quero é que inaugure, que consiga canalizar essas águas para as pessoas que precisam. Não deixe chegar a época da precisão e não ter. Então, é isso que eu gostaria de estar aqui elogiando a administração. A estrada do Passo dos Brum, hoje, dá para se dizer, até o Passo dos Brum, dá para se dizer que é uma das melhores estradas que nós temos. Que coisa boa conseguiram fazer. Aquela ali, até ali. Agora, dali para diante, meus amigos, é um Deus nos acuda. Cruza quem puder. Vá quem quer e cruza quem puder. E isso é o que nós temos que botar nas placas na estrada. Cruza, vá quem quer e cruze quem puder. Na maioria dos trechos. O senhor queria uma parte, vereador, eu sei que até não podia dar como presidente, mas eu me licenciei e vou lhe dar uma parte de 1 minuto aí. Obrigado. Só para concluir, Faxinal da Eugênia, eu estou ouvindo, estou vendo os relâmpagos do povo reclamando. Só para lhe fazer lembrar, senhor presidente, que eu lhe comprei um mato, uma época lá, lembra? Eu fui com um caminhão que não tinha truque, não levantava o truque. Chovia e caía raio. Eu consegui carregar a carga e sair de lá. Vim pelo Faxinal da Eugênia. Agora, hoje, eu não entendo por que mudou tanto. E, como o senhor mesmo colocou, que lá não tem ponte, caída. Então,
só para complementar, quanto à água, vereador, que o senhor comentou também, quero deixar dito aqui que no Cerro do Ouro tem um poço, a melhor água da comunidade, e só não foi feito, tenho certeza hoje, porque foi o ex-secretário Valdair que deixou a obra prontinha e só para ligar o poço. E a minha emenda foi para lá e até hoje também não foi concluída. Então era isso. Muito obrigado. Mas então, é por aí a situação. A gente pede para acontecer as coisas. Ninguém está aqui pedindo para não acontecer e nem criticando. As coisas é a realidade. Então, como muitas localidades aí, as pessoas chegam e pedem, pelo amor de Deus, não tem mais onde pedir. Então, a gente debate aqui, pede, mas, infelizmente, muitas vezes não acontece. Também nós temos outra situação na educação que me chama muita atenção. Tem um micro que sai aqui da cidade. Antes era uma lei que não poderia carregar professores nem funcionários, ninguém. Estava proibido. Era aquela função, né? Acho que os vereadores lembram na casa. Agora sai um micro aqui daqui da cidade. E aí vai lá no fundo para trazer um aluno, para trazer mais cedo. Não sou contra o aluno, até inclusive são meus conhecidos, meus amigos. Mas aí não dá para levar os professores e funcionários daqui. Mas de lá para cá dá para vir. Né? Só chega lá para auxiliar um aluno. Isso chama-se a perseguição com 1 a 2 pessoas ou 3. Tá? Mas isso, eu sempre digo, eu estou aqui para ajudar. Né? Mas temos aqui para ajudar para terminar com o que é ruim. Não esqueçam disso. Eu sempre fui favorável ao atendimento com igualdade. Entendam bem o que eu disse. Eu estou aqui para ajudar, mas para terminar com o que está errado. Tá? E recado esse aí. Eu sempre defendi a igualdade, que seja atendido todos com igualdade, independentemente, gostando ou não gostando de mim, do partido A ou partido B, eu gosto de ser tratado com a igualdade. Mas então, finalizando a ordem do dia, não, tem que pedir, peço o retorno da presidência aqui, o meu vice-presidente. Transfira a presidência à vereadora C. Então, acabando o discurso aí, então vamos finalizando a ordem do dia, e nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária no dia 10 de junho de 2024, às 18 horas, na localidade de Fundo Formigueiro, na Escola Castro Antônio Vieira. Desejo um bom início de semana, uma boa noite a todos.